Boa tarde, vamos para a aula do dia 29 de abril. Língua portuguesa. Vamos fazer atividade no livro, página 86 e página 87. Bem simples, tá? Ó, vamos começar a leitura então. Onde a Pro for grifando as anotações que a Pro for fazendo, vocês vão com o lápis e vão fazendo também no livro de vocês, tá? Você vai ler a resenha, olha, ó, resenha, grifa aí que nós vamos saber o que é uma resenha. De um filme de animação. Preste atenção em como o autor resume os fatos mais importantes do filme sem revelar o final. Então, ó, nova animação divertidamente brinca com sentimentos. Leia a crítica. Então, é sobre aquele filme Divertidamente, tá bom? Você já se mudou de casa, de cidade ou de escola? E de tudo isso junto? É o que acontece com a menina Riley, a personagem da animação Divertidamente, que estreia no cinema na próxima quinta, que é dia 18 no caso aqui. No começo do filme, a vida de Riley parece tranquila. Ela vive com os pais em Minnesota, um estado dos Estados Unidos, onde faz muito frio. Por isso, gosta de jogar hóquei no gelo e de brincar com a neve. As coisas mudam quando a família dela vai morar em São Francisco, uma cidade grande em uma região bem mais quente. Ali tudo é novidade e quase tudo é problema. Sabe de onde nós vemos toda a história de Riley? De dentro dela. Divertidamente mostra o que acontece no corpo dela quando ela tem emoções, sonhos, lembranças e etc. Na cabeça da Riley trabalha uma equipe de comando. Tem uma menina que cuida da alegria, outra que cuida da tristeza e também personagens responsáveis pelo medo, pelo nojo e pela raiva. A menina da alegria quer mandar na Riley para deixá-la sempre feliz. Mas quem disse que tem jeito de evitar a tristeza o tempo todo? E a raiva então? De vez em quando, esses sentimentos também aparecem na Riley e em seus pais. O filme mostra a equipe de comando da cabeça deles. Dica: quando acabar a história, espere mais um pouco. Você vai conhecer o que se passa dentro da cabeça de um cachorro e um gato. Releia o título da animação e discuta com os colegas. As palavras divertida e mente podem formar outra palavra? Qual? Explica. Então, o nome do filme é Divertidamente, tá? Então, divertida quer dizer, é um adjetivo. Por exemplo, posso falar, a Cláudia é divertida. Então, divertida é um adjetivo, é uma característica da Cláudia. E mente é um substantivo, é a nossa mente aqui. Só que a brincadeira do nome desse filme constituiu nessas duas palavras que também podem formar outra palavra, que é o quê? Divertidamente. Aqui é só para vocês prestarem atenção, tá? Não precisa escrever nada aqui, não. Só essas anotações, não tem uma pergunta específica, só vai anotando as explicações, tá bom? Agora vamos ao que interessa. Ó, para compreender o texto. Você conhece esse filme? Já assistiu a ele? Se já ouviu, concorda com o que o autor escreveu sobre ele? Vocês concordam com o que o autor escreveu sobre esse filme aqui? Tá aqui o que ele escreveu, tá? A resenha que ele fez, o resumo que ele fez, com a opinião dele. Se ainda não viu, ficou com vontade de assistir ao filme depois de ler a resenha? Por quê?
Vocês acham que essa resenha aqui, que é esse texto que nós acabamos de ler, faz com que você tenha vontade de assistir esse filme? Você costuma ler resenhas de livros e filmes para se informar antes de escolher o que ler ou assistir? E letra E, de que outra maneira podemos nos informar sobre livros e filmes? O que a gente pode fazer? A gente pode procurar resumo na internet, nós podemos ler a sinopse, né? Então, aqui embaixo nós temos a definição. Aqui é bem importante. Exatamente vai explicar o que é a resenha, tá? Ó, a resenha é um texto descritivo de opinião que traz um resumo e comentários sobre uma obra, que pode ser um livro, um filme, uma peça teatral ou qualquer outro espetáculo. Ao ler uma resenha, o leitor pode se interessar ou não por conhecer uma obra. Por isso, o autor da resenha não pode contar o final da história, nem estragar a surpresa de quem vai ler a obra ou assistir a ela. Então, o que é a resenha? É um resumo, mas que nesse resumo tem a opinião da pessoa que está escrevendo a resenha, tá? Então, pode grifar aqui, ó. É um texto descritivo e de opinião que traz um resumo e comentário sobre uma obra. E essa obra pode ser o quê? Pode ser um livro, um filme, um espetáculo, uma peça de teatro e assim por diante. Então, a resenha é o resumo, é um texto que ele faz, né? Descritivo, quer dizer que ele descreve, ele conta mais ou menos ali e também coloca a sua opinião, tá? Então, isso aqui que nós lemos aqui é uma resenha, tá bom? Na número 2, temos uma pergunta. Essa resenha é sobre que tipo de obra? É um livro, um filme ou um texto teatral? Divertidamente. Ele falou aqui sobre um filme, um livro. Vocês vão colocar aqui, tá? Na número 2. Número 3. Em quais parágrafos da resenha está o resumo do filme? Como é possível saber isso? Assinale a alternativa correta. Ó, então aqui nós vamos ter uma alternativa correta. Temos aqui, ó, nesses parágrafos estão as partes importantes da história, o começo, o meio e o fim, e as personagens nela envolvidas. Ou essa alternativa, nesses parágrafos estão as partes mais importantes da história, as personagens principais, o conflito e o lugar onde acontece a história. Vamos voltar lá no texto. A pergunta é, em quais parágrafos da resenha está o resumo do filme? Então, aqui, onde que está o resumo? Ó, aqui começa o resumo. Ó. No começo do filme, a vida de Hailey parece tranquila. Ela vive com os pais em Minnesota, um estado dos Estados Unidos. Aqui no começo, ele não está resumindo o filme ainda. Ele está conversando com o leitor, está até direcionando perguntas ao leitor, né? Que somos nós que estamos lendo, perguntando assim, ó, você já se mudou de casa e de cidade? Então, aqui ainda não é o resumo do filme. Aqui já começa, ó. No começo do filme, a vida de Hailey parece tranquila. E aí ele vai escrevendo, falando que ela gosta. Aí no terceiro parágrafo aqui também, ó, as coisas mudam quando a família dela vai morar em São Francisco. E ele vai descrevendo o que vai acontecendo. Ó, ali tudo é novidade, quase tudo é um problema. Então, nesse parágrafo aqui, ó, nesse parágrafo começa aqui. Esse parágrafo aqui também está falando sobre o resumo do filme. Aqui, ó, sabe de onde nós vemos toda a história da Hailey? De dentro dela, divertidamente, mostra o que acontece no corpo dela quando ela tem emoções, sonhos, lembranças e etc. Nesse parágrafo aqui, ó, já é uma visão dele sobre o filme, mas não está falando o resumo do filme, tá bom? Aqui nesse outro parágrafo, vamos lá.
A menina da alegria quer mandar na Riley para deixá-la feliz, sempre feliz. Mas quem disse que tem jeito de evitar tristeza o tempo todo? Aqui também já é a visão do autor desta resenha. Ele não está contando o que está acontecendo aqui. Ele está expondo a opinião dele sobre o filme, tá? E aqui também. Então, na realidade, o resumo mesmo está, ó. Aqui é o primeiro parágrafo, certo? Primeiro parágrafo aqui, ó. Aqui já é o segundo e aqui é o terceiro. Então, o resumo mesmo, que é a pergunta, a última pergunta aqui, ó. Em quais parágrafos da resenha está o resumo do filme? É no segundo e no terceiro parágrafo, que está falando o resumo do filme, o que acontece no filme, desde o começo, né? Falou também o nome da personagem, com quem ela mora, o lugar que ela mora, tá? O que começa a acontecer na vida dela, tá? Mas não conta o final, não conta o final. Ó, aí você vai escolher uma dessas alternativas aqui e eu quero que vocês pensem muito bem, tá? Porque nessa pergunta aqui, você vai colocar aqui na frente, no parágrafo tal e no parágrafo tal, no segundo e no terceiro. Agora aqui tem outra pergunta. Como é possível saber isso? Assinale a alternativa correta. Qual dessas duas aqui é que explica o porquê você assinalou aqui segundo e terceiro parágrafos como sendo os do resumo do filme? Aqui eu quero que vocês pensem direitinho, tá? Depois eu mando a correção.